Meu Senhor desceu dos céus e deu a salvação. Glória, glória, cantam lá nos céus. O Senhor valeu, que satisfação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Meu Senhor desceu dos céus e deu a salvação. Glória, glória, cantam lá nos céus. O Senhor valeu, que satisfação. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor desceu dos céus. Amém. Muito boa noite a todos vocês que estão conosco ao vivo, o 67º programa ao vivo, programa 67 ao vivo com vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Mais um programa ao vivo. Temos hoje como assunto, nós vamos falar sobre o dom do Espírito Santo. Aqui de uma forma mais apresentável que está. Os dons do Espírito Santo. Até é uma sugestão das sugestões que nós pedimos pela internet, de Jussara Oliveira, de São José do Rio Preto, em São Paulo. Muito obrigado pela sugestão. Estamos aceitando ainda sugestões também para você sugerir assuntos que a gente possa falar nos programas, nos próximos programas. Temos uma série já de assuntos, mas dependendo às vezes até a importância, assim a gente coloca o seu assunto também em pauta. Muito bem, estamos ao vivo no 70º, ou programa 67, ao vivo com vocês. O Edinho ainda está se recuperando, por isso eu estou sozinho aqui, infelizmente, mas ele talvez apareça, até eventualmente ele apareça. Vou até abrir um aplicativo aqui para que ele possa, se puder, aparecer mais tarde até. Então eu vou esperar a ligação dele aqui. Ele está se recuperando de uma cirurgia no tendão que ele fez, como vocês devem ter ouvido já. Muito bem. Temos várias pessoas já escrevendo aqui, dando o seu olá, aparecendo aqui para mim. Se você quiser aparecer muitas vezes, o que você tem que fazer uma mensagem, assim como nosso irmão Casimiro Faustino, que é de Santa Rita do Passa Quatro. Também Dilaine Pilce também está conosco aqui. Boa noite, que maravilhoso. Ana Mendes, Deus abençoe a todos e o programa. Eduardo Pena, que Deus os abençoe. Eduardo é um dos nossos irmãos lá dos Estados Unidos, que foi missionário, inclusive aqui em Minas, mas agora mora lá nos Estados Unidos. Tem os filhos, a família toda lá. Então, ele mora lá também, congrega com os irmãos no Jersey, apesar de morar em Connecticut, uma cidade bem distante lá, da onde os irmãos se congregam. Também Elma Carvalho, boa noite, graça e paz, estou aqui
representando Contagem, Minas Gerais. Muito bom, Elma, obrigado por você estar conosco. Estevão dos Santos, boa noite, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sou Estevão da Igreja de Cristo de Guanabara, Campinas, que esse programa é muito edificante. Deus abençoe, João. Obrigado, e também a todos os envolvidos, né, que fazem desse programa um programa para a Irmandade da Igreja de Cristo. Muito bem, estamos já aqui, deixa eu ver, o Edinho está chegando aqui, ele está se ajeitando lá, como vocês podem ver um pouquinho aí, só um pouquinho. Ele está meio deitado, né, Edinho? É. Então está se recuperando ainda, consegue mostrar o pé aí? Eu vou tentar, peraí. Tá no sofá aqui, então vocês vão ver. Tá difícil. De bermuda, né? De ver, claro. Se recuperando. Ah, tá, é o outro pé. Tô tentando achar ele, peraí. Foi o quê? Uma operação ou amputação, hein? Mas é a distância aqui do pé. Ele tá engessado, né? Então, é engessado. Mas melhoras aí, boa recuperação. A gente já tem conversado há algum tempo, né? Sobre as dores e tudo mais, né? Muito doído, pois então. É. Mas graças a Deus, eu dou graças a Deus mesmo, porque tenho tido melhoras, embora as dores ainda não cessaram, né? Mas eu sei que as dores que eu tinha antes são melhores do que... Aliás, essas que eu tenho agora são melhores das que eu tinha antes de operar, né? Sim, porque claro. essas são de alguém que vai sarar, né? As outras não tinha perspectiva. É de alguém que não estava bem. Pois é, então, mas... Então eu resolvi aparecer para dizer a todos que estou bem, mas ainda em recuperação. Como vocês viram, não consigo ficar ereto, bem certinho, então... Por isso até eu tenho decidido não participar ativamente do programa. Mas se puder ficar fazendo um comentário por aí, já ajuda. Ah, tá bom, incomodar um pouco, né? Talvez você leia algumas pessoas que estão aparecendo aqui, quem sabe. Ok. Vamos conversando, vamos ver o que vai dar para fazer, né? Tá bom, então. Também temos a nossa pauta, que sempre temos semanalmente. Você talvez já conheça um pouco da nossa pauta, assim, temos Aquecendo o Coração hoje, vamos falar um pouco sobre como aprender um cântico novo, Libertos em Cristo e Vida com Propósito. São 4 quadros que nós mantemos ainda, geralmente também temos o quadro Mulheres da Bíblia, nessa semana nós não vamos ter, mas as próximas, se Deus quiser, assim, contamos com o quadro Mulheres da Bíblia também. E vamos então à nossa pauta para a gente começar com Aquecendo o Coração. Boa noite, família. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre planejamento. Hoje eu vou mostrar um pouco do meu trabalho e como as coisas físicas têm uma boa analogia com as espirituais. Eu trabalho com marcenaria, com projetos, e aqui na Alemanha, e tem as ferramentas, tem os equipamentos eletrônicos, forno, geladeira, e aqui são os móveis. Tudo funciona muito bem, tudo se encaixa muito bem, tem um bom sistema, é perfeito. Mas só funciona bem mesmo por causa disso daqui, ó. Planejamento de como vai ser. Exatamente especificado, medidas, alturas, profundidades, tudo, furo, tudo, onde vai cada peça, cada móvel. E é isso que é a analogia espiritual que eu queria trazer. Nossa vida é igual. Sem planejamento médio do que queremos ser, fazer espiritualmente dentro do reino, dentro da congregação, a gente não consegue se achar nem se desenvolver. Eu não estou dizendo para a gente calcular um futuro, porque Jesus deixou bem claro que o dia de amanhã não sabemos, temos que concentrar no hoje, mas existe
uma parte que é importante a gente ter um norte. Quando o dia se levanta, a gente saber o que fazer, saber para onde ir. Então essa é a ideia da analogia do projeto, do plano, com a vida espiritual. Planeje sempre o que você quer fazer dentro da sua congregação, dentro da sua vida íntima espiritual, com Deus, com sua família. Qual a sua ideia? É ler, é estudar, é ensinar, é ajudar na congregação, é evangelizar, é arrumar as coisas do prédio, é planejar encontros? Qual é o seu plano? Crie ele e seja específico no que você quer fazer. Cores e formas e lugares. Quanto mais específico, melhor será o plano. A gente reparar na palavra de Deus, e Deus ele é extremamente específico. Olha o Antigo Testamento, sobre as leis, todas as leis. Olha sobre o santuário, o quanto Deus foi específico na construção do templo. Sejamos iguais a Deus, exatos, na largura, na altura e na profundidade espiritual de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, meus amados. Eu sou. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Tchau, tchau! Muito bem, tivemos agora Aquecendo o Coração com o nosso irmão Bruno Capato e agradecemos a você que está conosco aqui, como Ana Mendes, a Maria Benta Santos também está conosco, o Edinho também aqui, estou pim, diz aqui ele. O que quer dizer? Era o quê? On. Era on. É, de não online, pim. né? Ah, tá. Mas apareceu pim. Escrevi errado, né? Não é só a perna que tá ruim, parece. Não, mas as outras coisas faz tempo que estava ruim. Agora ficou tudo igual, equilibrou. Pois é, né? Mas vamos lá. Ana Mendes também, boa noite, Edinho, como você está? Melhoras, diz a Ana Mendes aqui para você, Edinho. Obrigado, Ana. Boa noite, família, um grande abraço, é Vanessa de BH. E o Edinho também já responde aqui com uma mensagem, né? Ainda me recuperando, mas bem, que bom, Edinho. Helena Evaristo também, ela é de Gloucester, no New Jersey, também está assistindo ao programa aqui ao vivo conosco. Muito bem, vamos ao assunto que nós temos para tratar hoje. Temos bastante coisa para falar hoje e acho que é bastante edificante e necessário. Como mencionei, sugestão da nossa irmã Jussara de Oliveira de São José do Rio Preto, essa aula de hoje que ela sugeriu através de um pedido que a gente fez até na fanpage lá do Facebook e ela participou. Então, vamos falar um pouquinho sobre a habitação do Espírito Santo. Tudo começa com a habitação do Espírito Santo. Nada começa diretamente com o Espírito Santo agindo sem sua voluntariedade ou sem sua permissão, você como templo do Espírito Santo. Tudo começa com a habitação do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas? Muito bem, a Bíblia nos diz como ele vem nos habitar. Aqui a gente vê bem claramente, né, o apóstolo Pedro falando para os discípulos, e eles queriam saber, aqui, claro, a gente está pegando um versículo, mas deixa eu tentar contextualizar um pouquinho. Você conhece provavelmente os evangelhos, as histórias de Jesus, e por isso Jesus foi julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado. E Pedro está explicando para eles tudo o que está acontecendo. Nada aconteceu por acaso.
Jesus tinha um plano, o plano estava seguindo, Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que, afinal, Jesus fosse coroado na igreja como rei. Quando eles entenderam isso, que Jesus era o Messias, aquele que eles estavam esperando há milhares de anos, eles ficaram com o coração apertado, aflitos e queriam saber como que a gente conserta isso agora? Matamos o Messias, o que a gente faz? Aí então Pedro e os demais apóstolos têm a resposta. Diz lá, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa é a resposta do apóstolo Pedro e essa mesma resposta serve para nós hoje em dia. Se nós queremos ter o Espírito Santo, precisamos ouvir a palavra, tudo começa com ouvir, a fé começa com ouvir. Precisamos ter fé nessa palavra, precisamos nos arrepender, precisamos confessar Jesus como Senhor. Está entre linhas algumas coisas, lógico, mas a gente viu aqui, arrependam-se. Precisamos nos batizar e, consequentemente, lógico, precisamos perseverar, que é um assunto importante, mas não entra aqui. Mas ele também diz o que acontece quando você se arrependa e se batiza, em nome de Jesus. Diz ali, para perdão dos seus pecados. Os pecados só são perdoados no batismo. E não somente os pecados. O Espírito Santo, diz lá, recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo só vem na vida da pessoa através do batismo. Então, sem batismo, sem o Espírito Santo. Por isso é muito importante nós compartilharmos o Evangelho com as pessoas. Bom, sem batismo, sem vida. Isso é a conclusão dessa parte, né? Porque segundo o que nós lemos aqui em Atos 2,38, a passagem que acabamos de ler, uma pessoa só recebe o Espírito Santo quando se arrepende e batiza. Isso tem que ficar muito claro, inclusive para nós que, teoricamente, já sabemos disso, ou já fizemos, já nos arrependemos, já nos batizamos. Cremos na palavra, né? Tivemos fé mesmo de ter uma atitude e fazer, obedecer o que nós ouvimos na palavra. E mais, Atos ainda, capítulo 5, versículo 32, nós sabemos que é pela obediência que uma pessoa recebe o Espírito Santo. O apóstolo Pedro ali diz, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus concede o Espírito Santo só para quem o obedece. Não é seja bonzinho, não é seja respeitoso, seja um bom cidadão, não é esse tipo de obediência, mas obediência ao Evangelho. Isso é bem claro. Conforme ele quer, né, João? Conforme ele quer, não conforme nós quisermos, né? Conforme Deus. Tá. Então, nós vemos aqui que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. E continuamos vendo sobre isso, que quando recebemos o Espírito Santo, e só para quem obedece, temos que entender esse conceito também, só para quem obedece o Evangelho especificamente, o Evangelho é quem Deus dá o seu Espírito Santo. E ainda, pensando nisso, sobre quando recebemos o Espírito Santo, batismo é sinônimo de Evangelho. Evangelho e batismo são coisas iguais, sinônimas, iguais. Isso é Evangelho. Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Da onde eu estou tirando isso? Estou tirando de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Você pode ler pessoalmente, você pegar a sua Bíblia, pegar o aplicativo que você tem aí, talvez seja mais fácil, e você vê claramente, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4, que ele diz que recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Leia para que você tenha certeza. Então isso é Evangelho, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. É isso aqui que nós precisamos obedecer. Significa que nós precisamos morrer, ser sepultados e ressuscitar? Sim, é isso mesmo que significa. E como que uma pessoa pode obedecer o Evangelho? De uma maneira muito simples. Ela pode obedecer o Evangelho, ela deve obedecer o Evangelho. Ela primeiro precisa morrer. Seus pecados foram aí expostos. Seus pecados foram contrastados com a palavra de Deus. A pessoa então precisa ser sepultada nas águas pelo batismo. E quando ela sai das águas é uma ressurreição, isso é batismo.
Batismo é sinônimo de evangelho. Assim como nós vemos morte, sepultamento e ressurreição, nós também obedecemos morte, sepultamento e ressurreição. Isso é o evangelho, é essa forma que nós obedecemos o evangelho. Se você quiser saber mais informações sobre isso em relação ao evangelho e batismo, agora consulte Romanos capítulo 6, do versículo 3 em diante, até o versículo 11, por ali você vai ver mais sobre isso, que a forma de obedecer o evangelho é batismo, é morte, sepultamento e ressurreição. Isso tem que ficar muito claro para todos nós, porque muitas pessoas acham que batismo não salva ninguém. Muita gente acha. Por incrível que pareça, talvez, eu vou arriscar uma percentagem aqui, não sei se você já pensou sobre isso, Edinho, qual a porcentagem de religiosos que não acreditam que batismo é para salvação? Olha, eu acredito que muita gente ainda pensa assim. Inclusive, eu vejo que tem gente que separa o batismo do Espírito Santo. É como se tivesse um evento que acontecer sobrenatural no momento do Espírito Santo. O evento sobrenatural é o batismo. O evento sobrenatural do Espírito Santo na vida do cristão é a transformação de vida, que se faz pelo batismo, né? E muita gente não acredita nisso, porque não entendeu a mensagem e porque está cego em relação às coisas que Deus deixou e está seguindo muitas vezes preceitos humanos. Muito bem lembrado. Então, Espírito Santo não se afasta, não é um evento separado, como disse o Edinho, não é um evento separado de batismo. Espírito Santo e batismo acontecem no mesmo momento. Uma pessoa só recebe o Espírito Santo quando ela está nas águas. É como se nós estivéssemos nascendo de novo. Quando uma criança nasce, quando é que ela nasce? Quando o espermatozoide, né, e o óvulo fecundam. E ali ela já ganha espírito de vida. Da mesma forma, quando nós somos sepultados nas águas, nós ganhamos Espírito Santo, é o dom. Todos nós temos o dom do Espírito Santo. Nem todos temos os dons do Espírito Santo. Então o plural faz a diferença. Todos nós temos o dom. O Espírito, todos os que batizaram, logicamente, todos os que se batizaram conforme o Evangelho. Morte, sepultamento e ressurreição. Não vale batismo que foi por aspersão. Não vale batismo que foi por obrigação ou por emoção. Não vale nada que seja ação. Só batismo nas águas é o que vale. João, Sim. João, você acha que deve ter uma data marcada para o batismo? Olha, eu quero me batizar no dia 25 de fevereiro, por exemplo. É correto isso? Como que se dá isso? Eu sei como se dá, mas eu estou querendo que você aclare as pessoas disso. Mas obrigado pela pergunta, que acho que faz sentido. Talvez para você faria 22 de fevereiro, mas enfim. Sim. Mas, na verdade, muitas pessoas fazem isso, ou muitas religiões, né, marcam um dia. Mas se a gente pegar a Bíblia e ler a Bíblia e notar o que ela dá como exemplo, nós vemos que todos os exemplos, todas as vezes que a pessoa foi batizada, ela foi batizada naquele momento que ela entendeu o Evangelho, que ela precisava morrer para os seus pecados, para este mundo, ela precisava ser sepultada com Cristo e ressuscitar. Então, não se marca a data para um batismo. Se batiza na hora que a pessoa entendeu o Evangelho, que a fé dela a leva àquilo. Às vezes a gente até desafia as pessoas, olha, está muito frio, você não quer esperar? Se a pessoa falar, acho que é melhor, acho que ela não está preparada. Se a gente falar está muito calor, a água está muito molhada, qualquer desculpinha, né, a gente faz, né, para que a pessoa pense. Se ela realmente está decidida, a fé dela a leva a fazer. Se ela não está, qualquer coisa a demove da decisão de nascer em Cristo, nascer de novo. Então, eu até lembrei, João, queria contar sobre o meu próprio batismo. Sim. No dia que eu me batizei, quem conhece Curitiba sabe quando é frio. E era num daqueles dias frios, já era entrada de inverno, abril mais ou menos, o inverno já estava começando a se aproximar, Curitiba garoava muito e esfriava como sempre, né? Até nesses dias agora de primavera nós estamos tendo frio aqui. Então é normal, chuva, garoa e um clima mais frio. Eu lembro que no dia que eu tomei a decisão, eu falei, de hoje não passa, hoje eu tenho que morrer, porque eu sei que se eu deixar para amanhã e falecer amanhã, eu não estou salvo. E aí vieram com essa desculpinha para mim, tá frio, tá chovendo,
E a gente fazia o céu aberto, o batismo, né? Numa tá todo mundo caixa vendo. d'água. Tá todo mundo vendo como foi. Era uma coisa que... Eu coloquei a fotografia do seu batismo aí. Ah, eu não vi. Mas as pessoas ao redor, todas falando, deixa para domingo que vem, o clima deve estar um pouco melhor. Eu falei, não. Quando eu entendi e tomei a decisão, é hoje, de hoje não passa. Eu não quero saber do frio, inclusive eu não senti frio. Não senti, a única coisa que eu senti, que eu precisava ter uma nova vida. Pois é. É muito bom e até ilustrado aí com a sua fotografia do batismo. Obrigado. Não combinamos essa parte, mas sim, eu sei onde eu guardei aqui sua fotografia, então... Que bom. Eu queria encontrar a minha, mas tudo bem. É. Muito bem, nós estamos falando então que uma pessoa só recebe o Espírito Santo através do batismo, por isso é essa ilustração que você está vendo aí. Conclusão deste ponto é a seguinte: uma pessoa que nunca se batizou conforme a Bíblia não tem o Espírito Santo. Uma conclusão simples, lógico, mas é a lógica, inclusive, né? Deve ser realmente. Muito bem, no próximo bloco nós vamos falar sobre essa questão de eu tive uma experiência pessoal. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer mais sobre este assunto. Temos várias pessoas aqui escrevendo, inclusive eu quero agradecer a todos vocês que estão. Israel Rodrigues aqui de João Pessoa, na Paraíba. Muito obrigado por você escrever para a gente. Helena Evaristo aqui, que já mencionei, a Helena, né? Eduardo Pena, novamente, né? O Piu Piu, muitas vezes é do acampamento, deve ser, né, Piu Piu? Eduardo Pena. Saudades de vocês também, né? Da igreja toda aí de New Jersey. Nós amamos vocês também. Então, obrigado por estar junto conosco. Luciano também, de Juazeiro do Norte, junto conosco. Tércio Vitorino, isso, é isso. Boa noite, João, é o Tércio de Mauá. Oxe, que legal, muito bom saber de vocês todos que estão escrevendo. Guanabara, congregação em Guanabaras de Campinas, né? Renata Aguiar. E Leila Maria Silva aqui conosco também, dando o seu boa noite da Congregação Santíssimo no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o programa ao vivo. Todas as quintas, às 21 horas, nós estamos aqui ao vivo. Vamos olhar um pouquinho para a nossa pauta também. E vamos falar um pouco agora como aprender um cântico novo. Porque acho que é uma boa dica que nós temos, né? Como aprender um cântico novo com o nosso irmão Marcos Menaldo. Olá, irmãos, eu sou Marcos Menaldo. Mais uma vez nós vamos falar sobre regência, sobre louvor na igreja. O assunto que eu queria falar hoje é sobre o aprendizado. Como aprender uma música nova? Então tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em aprender. Nossa, mas essa música é muito difícil. Os próprios regentes têm uma dificuldade de ensinar hinos para a congregação. Então, qual é a forma mais fácil? Para a gente aprender uma música, o que a gente precisa? Deixar o cérebro trabalhar. E como ele trabalha? Nós precisamos escutar, deixar a música entrar. Com o tempo, essa música a gente aprende, sem querer, sem forçar. Então qual é o melhor jeito? Primeira vez que você for escutar uma música, fecha o olho e só escute, não tente cantar. Então primeira vez ou primeiro estrofe. É uma música de 3 estrofes, por exemplo. Primeira estrofe que você não conhece, fecha o olho e escute, não cante, não tente. Porque você não vai conseguir, você não conhece. E se você todas as vezes que você tentar aprender, você tentar cantar junto, você nunca vai aprender, porque você não sabe como é. Então você precisa deixar o teu cérebro aprender a música primeiro, né? Então a gente escuta e aí o cérebro faz o papel dele, que é esse aprendizado. Ele aprende. Na segunda vez, tente balbuciar, cantar um pouquinho as partes que você lembra, mas com muita atenção na música. A partir da terceira ou quarta vez você já conhece a música. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo pessoas que não conhecem e já saem cantando, atropelando e cantando. E às vezes a gente tenta ensinar um hino para a igreja e a igreja não consegue aprender. Então explique isso, né? Quando você for ensinar um hino novo, você regente, então você explica para a igreja: irmãos, eu vou ensinar um hino novo, então quem não conhece, primeiro fecha o olho e escute o hino. Só escutar o hino.
o nosso cérebro ele faz esse trabalho. Então explique isso. Então, primeira vez, ou a primeira vez, seu hino curto, você canta, espera, e depois você repete, e se precisar repete a terceira vez. Então isso é importante, que é muito mais fácil. Não sei se já aconteceu com você, de você escutar uma melodia antes de dormir que você não conhece. Por um acaso, você escuta uma melodia, e aí você dorme. Quando você acorda cantando essa música. Comigo acontece muito isso. Então por isso, porque o cérebro ele faz o papel dele. Então com o tempo, ele vai fazer esse trabalho. Essa forma é a forma melhor de ensinar os novos, né? Mesmo na igreja ou grupos de louvor, faça isso quando você for ensinar. Use esse método que funciona muito bem. Mais uma vez, estou lembrando do treinamento, que eu vou até a sua igreja fazer um treinamento sobre louvor, treinamento musical na congregação toda. Então esse trabalho tem trazido muitos frutos e tem sido bem bacana, tem sido muito gratificante para mim, né, como professor, e para as congregações também tem surtido bastante efeito. Eu queria pedir também aos irmãos que, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre louvor, coloque aqui no programa mesmo, ou mande via WhatsApp pelo número que sempre aparece aqui na tela. Mande suas perguntas sobre regência. E aí, na próxima semana, eu vou respondendo essas perguntas e abordando esses assuntos que foram levantados. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Esse foi nosso irmão Marcos Menaldo falando sobre regência, sobre louvor na igreja, e ele dá dicas aí como aprender um cântico novo. Então você pode contar com essas boas dicas, nós temos várias dessas dicas já também no YouTube, você pode ir lá no nosso canal do YouTube. Falando no nosso canal do YouTube, você já deve conhecer nossa página na internet. Aqui está a nossa página, tem vários artigos, muitos artigos, mais de 500 artigos, assim, reunindo todos, né? Porque também tem notícias, eventos da igreja, congregações, endereços das congregações. Dá uma olhada aqui se sua congregação está com o endereço registrado aqui, para que nós possamos sempre compartilhar com os irmãos. Temos variedades, como publicações de história, vídeo, ministérios, ilustrações, enfim, muita coisa. Também evangelismo, enfim, tem forma de você entrar em contato com a gente aqui. Veja quantas coisas nós temos no nosso portal da Igreja de Cristo no Brasil. Várias coisas acontecendo, aqui você pode ver em eventos também. Já para 2018 você vai ter o EJOC e depois o Congresso Feminino ainda em 2018 também. Que mais? Congresso, ou melhor, CRE, Nordeste, 2018, Congresso Nordeste, também vamos em breve anunciar aqui, e até um artigo aqui dizendo por que ir a eventos da igreja. Isso é muito importante para a nossa união, para que nós possamos sempre manter comunhão, mesmo, mais do que uma tela de distância. Nesse caso agora, pessoalmente você pode manter essa comunhão através de eventos que a igreja ou congregações promovem. Então não deixe de participar, é muito importante. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, como a Leila, a Fátima Lopes, quem mais aqui? Roslane Monteiro, que é do interior aqui, eu estou quase lembrando. Ela é da Arthur Nogueira, lembrei, não precisa mais, ela escreveu aqui. Então, obrigado, Roslane, por estar conosco. Ana Mendes, Cristina Esteves, Cris Oliveira, melhoras, Edinho, diz ela aqui para o Edinho. Palavra do Bruno foi maravilhosa. Planejamento é fundamental para o cristão. Igreja de Cristo de Londrina. Então aqui, Edinho, a Cris mandando melhoras para você. Já respondi ela. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Junto com você aparecendo. Obrigado, Cris, isso me fortalece. A resposta que você deu, né? Você está escrevendo bem até agora. Exato. Muito bem, Regina. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Regina, Raimundo, Deus abençoe a noite, abençoe sempre vocês. E Leila Maria também aqui escrevendo, né? Edson, graças a Deus correu tudo bem, ótima recuperação, irmão. E ele também já respondeu. Obrigado, Leila. Graças a Deus tenho me sentido abençoado neste momento.
Muito bem. Eu falei que você estava ficando velho para jogar bola, mas acontece. Teimoso nunca para, né? Pois é. Acha que é bom, né? Saber o que é bom, ver o que é bom agora. Agora eu tenho a perna de pau literalmente, né? Literalmente. Muito bem, vamos falar sobre uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Uma experiência pessoal de qualquer natureza, isoladamente, não tem valor para a salvação. Precisa obedecer à palavra de Deus. E o batismo com o Espírito Santo, essa frase, batismo com o Espírito Santo, é uma coisa que realmente aconteceu dentro do Novo Testamento 2 vezes. Primeiro com os apóstolos e depois com outras pessoas, marcando assim a entrada até dos gentios para a Igreja de Cristo. Que mais? Não se busca o Espírito Santo, é Ele quem nos acha, é Ele quem acha o momento certo, e no caso agora, no Novo Testamento, e obedecendo ao Evangelho, é no batismo. O Espírito é a parte vital da vida espiritual de qualquer um, sem dúvida nenhuma, né? Mas para receber o Espírito Santo, nós precisamos obedecer ao Evangelho. É a expressão batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem um batismo dele. Então nunca é batismo do Espírito Santo. Já foi batismo no Espírito Santo e agora é batismo com o Espírito Santo que nós temos. E tem várias passagens que você pode consultar isso, como Mateus 3, 11, 12, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16, Atos 1, 4 e 5. Veja depois novamente o vídeo, você pode pegar até as passagens aqui. Então o Espírito Santo não tem um batismo dele, mas ele vem pelo batismo, como nós vimos em Atos 2, 38, como nós já lemos anteriormente. Jesus, pessoalmente, ele falou com os apóstolos e ele disse o seguinte: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Pense bem nessas palavras de Jesus. Enquanto Jesus estava com eles, disse tudo o que disse. Mas o conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviaria em nome dele, nós estamos lendo aqui o passado, não esqueça, nós não estamos lendo o futuro, nós estamos lendo o passado. Que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Aqui, note, contextualize, que é Jesus falando com os apóstolos. Bem especificamente, Jesus falando com os apóstolos. Jesus disse tudo o que ele disse aos apóstolos e disse para eles que o Espírito Santo viria para eles e que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas para eles. E de fato, o Espírito Santo veio para eles, ensinou eles. E o que eles fizeram? Escreveram. Nós temos hoje o Novo Testamento escrito, e que é exatamente escrito por inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo também fez com que eles lembrassem tudo o que Jesus disse. Como que é possível eles lembrarem tudo? Por exemplo, Edinho, o que você comeu nesse mesmo dia, semana passada? Eu não lembro nem que eu comi hoje direito. Se bem que você come 8 vezes por dia, aí também é difícil lembrar. Semana passada eu não comi muito, porque eu tinha acabado de sair do hospital mas eu não lembro. Puxar a memória, né? É difícil. E eu também nem lembro o que eu estava fazendo, o que eu comi, não lembro. Então veja só que uma semana, ontem às vezes é difícil lembrar o que você vestiu, qual é a meia que você estava ontem. Bom, Edinho estava talvez sem meia nenhuma. Eu estava sem meia, isso eu tenho certeza. Nenhum pé talvez, né? Eu sei que eu tinha gesso em um dos pés. Tá de meia branca. Meião branco. Vou ficar mais um mês ainda com isso. Que coisa. Então, graças a Deus não tinha nada a ver com isso dessa vez. Dessa vez não. Mas a nossa memória ela não é confiável. Então, por isso é importante o Espírito Santo ter vindo para os apóstolos e fazer com que eles lembrassem tudo o que Jesus disse. E eles escreveram, que é o Novo Testamento. Nesse caso, como as perguntas nos guiam aqui, quantas coisas o Espírito ensinou para eles? Edinho, quantas coisas o Espírito Santo ensinou para os apóstolos, então? Bem, até como diz o Arnaldo César Coelho, né, a regra é clara. Aqui no caso, a passagem, ela está clara para nós. Quantas coisas? Ele fala, olha, lhes ensinará todas as coisas. Todas significa todas, sim, é por completo. Ou seja, não teria coisas que, eu esqueci de falar, eu esqueci.
porque eles não estavam sendo guiados pelas suas próprias mentes, mas sim pelo próprio Espírito Santo. Então, por isso que é todas as coisas nesse caso aqui, né? E aí eu completar pergunto aqui, para então, você. todas. Pode... Isso, agora eu pergunto para você, João. Sim. Resta alguma coisa para ser ensinado além do que já foi ensinado pelo Espírito? Pois é, boa pergunta, né? Será que resta alguma coisa além do que foi ensinado pelo Espírito? Então não tem sentido, né, se a gente pensar dessa forma que o Espírito Santo não ensinou tudo, ainda tem alguma coisa para ser ensinada que ele não ensinou para os apóstolos. Então eu acho que a pergunta na lógica, até, né, seguindo a lógica é... Opa, eu estava até escrevendo aqui, mas não estou mostrando para ninguém, então eu vou mostrar aqui. Opa, aqui está. Então é não. Um não bem grande, até saindo um pouco da linha ali. Não resta nada de novo que o Espírito Santo tenha esquecido, né? Então, observação que a gente precisa fazer. O Espírito ensinou até coisas que Jesus, pessoalmente, não tinha ensinado ainda. Isso é uma observação necessária que nós precisamos fazer. O Espírito ensinou coisas que Jesus não tinha ensinado ainda. Vamos ver sobre isso daqui a pouco. E olhando, lembrando a leitura, né, quantas coisas, agora eu vou passar para o Edinho, então, quantas coisas, Edinho, o Espírito fez com que eles lembrassem? Mais uma vez, voltando à regra clara, né, ou seja, a passagem clara, que está falando que são todas as coisas, né. Quando algo está falando todo, completo, tudo aquilo que foi, quando eu falo a palavra tudo, significa que não tem mais para ser completado, já é tudo. Então, mais uma vez, as coisas que eles lembrariam eram todas as coisas que eles precisavam ensinar para as pessoas. Muito bem, então não tem mais nada novo, assim, que alguém venha ensinar para alguém que não esteja já escrito que seja escrito no Novo Testamento, né? Então não tem mais nada a ser ensinado além do que já foi ensinado, que o Espírito Santo já ensinou. Será que ainda há alguma coisa esquecida pelo Espírito? Não tem sentido, né? Então a resposta também é não tem mais nada que possa ser ensinado. O Espírito Santo não esqueceu nada e nós não podemos achar que ele tem alguma coisa que não tenha ensinado. Jesus ainda continua falando com seus apóstolos e ele diz ali, tenho ainda muito que lhes dizer. Lembra que a gente tinha dito na outra passagem lá que Jesus não ensinou tudo? Então, porque Jesus tinha ainda muita coisa que dizer. Mas, disse Jesus, vocês não podem suportar agora. Então Jesus pessoalmente, não ensinou tudo para eles. Mas, novamente, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará tudo o que ouvir, e lhes anunciará o que há por vir. Então veja que Jesus não ensinou tudo, mas o Espírito Santo veio e guiou eles a toda a verdade, e falou tudo o que ouviu da parte de Deus. O Espírito Santo mesmo também não inventou nada. Então algumas perguntas também nos guiam nessa parte. A quanta verdade o Espírito de Deus guiou eles? Então, Edinho, que você, na sua experiência, vaga experiência de uma pessoa deitada, o que você tem a dizer a isso? A quanta verdade o Espírito de Deus guiou eles? Mais uma vez, eu vou repetir, vou ser enfático nessa repetição, porque de fato a passagem é assim, toda a verdade. Quando você ouve a palavra... eu já falei tudo o que tinha para você. O que você imagina? Que eu tenho mais algo para falar? Né? Então, é exatamente a mesma coisa. Toda a verdade foi me dita. Tem mais alguma verdade para ser dita? Tem mais alguma verdade para ser descoberta? Tem uma novidade, uma coisa... isso aqui não foi dito. Isso aqui foi ocultado para que nós não soubéssemos. Pelo que eu entendo, toda a verdade é toda a verdade. Né? Então... é suficiente para nós saber que isto está repleto, completo e finalizado, inclusive, né? E será que o Espírito deixou alguma verdade sem que eles mesmos soubessem? Eu acredito que não, porque ele disse, falará tudo, né? O que ouviu. Ou seja, tudo é o quê? Todas as coisas que eram necessárias, que eles ouviram, foi relatado novamente.
e até coisas que estava por vir foi anunciado para eles, para que eles tivessem a consciência do que eles tinham que fazer. Então nós temos no Novo Testamento toda a verdade revelada. Se você precisa saber qual é a verdade de Deus, não vai ser de outra maneira a não ser a palavra de Deus. Então o Espírito Santo não esqueceu nada. Surge aí uma observação necessária também. Temos na palavra escrita toda verdade revelada. Não precisamos de outros livros, além da Bíblia, para saber a verdade. Talvez para explicar a verdade precisamos de outros livros, até como o apóstolo Paulo também tinha outros livros, pergaminhos, que ajudavam ele a entender a verdade. Não precisamos sonhos, visões, revelações, profecias novas, etc. Por quê? Porque nós temos toda a verdade escrita pelos apóstolos discípulos no Novo Testamento. Podemos sonhar, sem dúvida, mas isso não muda o Evangelho. Experiências pessoais nunca devem deturpar a palavra inspirada pelo Espírito. Se uma experiência pessoal contradiz a palavra de Deus, a experiência não é vinda de Deus, não é inspirada pelo Espírito. Veja até Gálatas, capítulo 3, versículo 15, para você saber mais sobre este ponto que nós estamos tratando aqui. E ainda, quantas coisas o Espírito disse para eles? Essa acho que é também fácil, né? Lembrando da passagem, né, Di? Falando mais uma vez, né? Tudo é repleto aqui, né? Tudo ele dá já uma definição de terminado. Quando você tem algo assim, você não precisa ficar pensando e dando voltas em volta do próprio rabo e falando, não, tem que ter alguma outra coisa. Quando a palavra tudo está incluída, significa que aquilo está concluído como pensamento. Toda a verdade, tudo que precisa ouvir, os guiará tudo que seja verdadeiro, enfim. Essa é a ideia. A ideia de estar já tudo concluído. Nós precisamos olhar para isto, que já está concluído. De fato, então nós temos na Bíblia tudo o que nós precisamos. O Espírito disse tudo. E os apóstolos e discípulos que receberam o Espírito naquela época escreveram. Nós temos no Novo Testamento os Evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, né, Apocalipse, as cartas de João e Pedro, Judas, Filemão, todas as cartas, tudo que foi escrito para que nós pudéssemos então saber de tudo o que é necessário para a nossa salvação. E isso é muito importante nós entendermos muito bem, muito necessário isso entendermos. Eu queria até falar um outro ponto, né, que isso não isenta-nos até de, por exemplo, nós temos literatura da igreja, mas baseada nos escritos da Bíblia. Sim. Então, ou seja, as linhas de pensamento, as ideias, as coisas que nós precisamos e temos que até incentivar uns aos outros, contando a nossa própria experiência em detalhes, que se faz em livros, nesse caso, elas têm que ser baseadas na Bíblia para que sejam alguma coisa voltada de fato à igreja. Não eu acho que é assim. Eu estou dando opinião pessoal, nem sempre é alguma coisa que eu posso cravar, que a Bíblia fala aquilo com clareza. Então, eu tenho que tomar cuidado quando isso acontece. Então, nós não somos contra que haja outros escritos, livros e outras coisas assim. O que nós estamos querendo falar é que a Bíblia é a verdade suprema e soberana. Em cima dela é que nós temos que basear a nossa vida, a nossa linha de pensamento e as nossas ações. Exatamente, materiais são bons, auxiliares, assim, que nos ajudam a aplicar a palavra de Deus. E tem alguns livros que eu mesmo, assim, elaborei, que são estudos para grupos pequenos, mas tudo baseado na palavra de Deus e com o conceito de abra a Bíblia, leia e pratique, basicamente isso. E mais, será que o Espírito Santo esqueceu alguma coisa? O Espírito Santo é perfeito, o Espírito Santo não esquece, ele não é humano, ele habita em nós, lógico, ele nos auxilia, mas o Espírito Santo não esqueceu nada. Jesus deu aviso para os seus discípulos, e se você se considera um discípulo de Jesus, ouça o aviso de Jesus, diz lá Jesus, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos e nós em teu nome?
em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, aparentemente são coisas boas de religiosos, né, de pessoas que temem a Deus de fato, né, que são coisas como essas, como expulsar demônio, profetizar em nome de Jesus, realizar muitos milagres, aparentemente são coisas de religiosos. Mas veja só as palavras de Jesus seguindo a defesa destes homens que foram separados dos salvos. Então eu lhes direi claramente, sem dúvida nenhuma, Jesus vai dizer, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Basicamente, precisamos entender essa passagem aqui, de Mateus, né, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Precisamos entender que milagres, expulsar demônio, fazer profecias, não necessariamente é uma prova que a pessoa é de Deus. Mas uma certeza absoluta que eu tenho é que quem obedece à palavra de Deus, quem obedece ao Evangelho, essa pessoa é de Deus. Isso é certeza absoluta. Outras coisas nós podemos realmente colocar em dúvida, como de fato nós estamos colocando em dúvida agora. Vamos falar no próximo bloco sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Eles existem hoje? Qual é o papel deles hoje? Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui. Acabei de receber até uma foto aqui do Fernando, a Michele, família e irmãos aqui, depois de se alimentarem da palavra de Deus, agora estão também se alimentando de uma boa refeição lá. Seria bom se desse para compartilhar com a gente, mas enfim, dá até fome, né, Edinho? Oh, com certeza. Eu só tô ruim da perna, da barriga parece que tá tudo normal. Mas sempre foi assim. Você nunca nem dor de barriga você tem para comer mais. Até com gripe eu como, não tem problema não. Então, mais um abraço a todos os irmãos que estão assistindo ao programa, assim como os nossos irmãos lá de Maceió, se alimentando da palavra de Deus e também acompanhando o programa aqui. Zéza Alves, muito obrigado por você estar conosco aqui. Até Leila Maria dá uma boa noite para Zéza. Mirtz Gomes, muito obrigado você também estar conosco. Natália Carneiro, irmãos, bom te ver, Edinho, bem-vindo de volta. Olha só, Edinho, tá todo mundo aí preocupado com o sapatinho de cristal, aliás, a bota branca. É de madeira quase. De madeira quase, né? Natália aqui só passando para lembrar que sábado, agora, dia 20, nosso irmão Marcos Menaldo estará aqui no Tanque, Rio de Janeiro. Os irmãos que vêm de outras congregações próximas. Teremos lanche. Eu acho que tem gente que vai de longe também, hein? Quem quiser contribuir, fique à vontade, estaremos começando às 14 horas. Então, a partir das 14 horas, lá na congregação do Tanque, os nossos irmãos estarão reunidos com o nosso irmão Marcos Menaldo, falando sobre louvor lá pessoalmente. Então não deixem de comparecer. Das outras congregações, várias congregações lá no Rio de Janeiro deviam se juntar mesmo e fazer um grande grupo de louvor nesse dia e levar para suas congregações um bom louvor. Edinho escreve aqui, Natália, ainda não estou com tudo, mas estou aqui, obrigado pelo incentivo, né? Pelo menos o pé duro tá. Alberto Murakami também está conosco, e também Lucimária e Alberto juntos lá, né? São de Osasco, nossos irmãos de Osasco. Claudiana Alves, dando seu boa noite, ela é de Guarulhos. Ronaldo Duarte também, de Barueri, aqui conosco. Natália Carneiro, novamente aqui conosco, né? O que mais importa, meu irmão, é que você vai... você aí mesmo deve mesmo que devagar, mas está bem. Estou lendo meio rápido aqui, depois não leio tão bem, né? Mas eu sei ler, tá? Não acredito em qualquer coisa que o Edinho fale. Antes que fale. Já sabe, né? Já, né? Mas tem que me vacinar, né? Muito bem, vamos olhar um pouco para a nossa pauta aqui. Vamos falar um pouco sobre arrependimento com o nosso irmão Vicente Barbosa. Olá, tudo bem? Vamos passar a falar agora sobre a plenitude da recuperação. Nós já falamos bastante sobre a dependência química e alcoólica, falamos bastante sobre a codependência, falamos sobre as drogas, falamos sobre as famílias
E agora nós queremos viver a plenitude da recuperação. E como nós vamos viver a plenitude da recuperação? Vão ter artigos agora falando sobre exatamente isso. Eu agora estou sóbrio e quero me manter em sobriedade. Hoje eu entendo perfeitamente o que Deus fez com a minha vida. Hoje eu entendo perfeitamente o que Deus permitiu que eu entrasse em situações e saísse dela, quase sem sequelas. Porque algumas sequelas ficaram sim. Eu esqueço muito o nome das pessoas, eu tenho algumas dificuldades em lembrar algumas coisas, mas Deus permitiu que eu fosse em buracos tão profundos em relação às drogas, à dependência química e alcoólica, e afundando assim também minha família, mas permitiu que eu saísse. Hoje a minha família está restaurada, minha vida está restaurada, e eu preciso agora levar adiante a minha recuperação, dentro da plenitude da recuperação, que é o nome agora de toda essa edição de artigos que vamos apresentar para vocês. Falamos sobre o Tem Perdão Sim, e vamos continuar falando sobre o Tem Perdão Sim. Dentro do Tem Perdão Sim, existe o perdão e eu preciso me perdoar e perdoar as pessoas. E a minha família também acreditar que eles já me perdoaram, e esse perdão ele está entrelaçado a um arrependimento genuíno. Hoje vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é tristeza, arrependimento pelo menos não é tristeza segundo o mundo, porque o mundo nos faz tristes quando alguma coisa dá errado em relação a algo que queríamos muito aqui nessa terra. E nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é arrependimento de verdade. Arrependimento é metanoia, do verbo grego metanoia. Meta é além, e nous, pensamento. Então, traz para a gente a transformação, a mudança. A meta, tem uma meta de pensamento, de mudar meu pensamento. E arrependimento, ele está ligado em uma transformação de dentro para fora. Uma transformação do meu pensamento, onde eu vou começar a ter novas atitudes a partir desses pensamentos. E por isso que Jesus diz também em Mateus 4,17, a parte B, ele diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava falando exatamente sobre essa transformação, e não sobre uma tristeza segundo o mundo, e não sobre ficar atormentados, porque no dicionário, inclusive, se você procurar o significado de arrependimento, vai ter muitas outras situações ali, que são diferentes do que a que Jesus quer para nós. Vai ter, por exemplo, fiquem tristes, atormentem-se, fiquem insatisfeitos. Agora veja bem, se tudo isso que está no dicionário fosse o que Jesus queria dizer, olha a frase como ficaria: fiquem tristes porque é chegado o reino dos céus, atormentem-se porque é chegado o reino dos céus, ou ainda até assim, fiquem insatisfeitos porque é chegado o reino dos céus. E ele não queria dizer isso. Ele queria dizer: transforme sua mente e o seu coração, porque é chegado o reino dos céus. Pensando nisso, vamos pensar exatamente sobre o arrependimento que é. Arrependimento não é remorso por aquilo que deu errado. Agora, dentro da plenitude da nossa recuperação, precisamos nos arrepender a ponto de não passar mais naqueles lugares, a ponto de não mais agir daquela forma, a ponto de pedir ajuda aos nossos codependentes familiares. Sejam muito bem-vindos à recuperação. libertos.com.br. Eu sou. Eu sou. Geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou Das trevas Para a sua maravilhosa luz.
Muito bem, muito obrigado pelo nosso irmão Vicente Barbosa por gravar esses vídeos, essa série de vídeos. Ele está começando uma série nova agora, como você deve ter percebido, celebrando a recuperação. E são vídeos que são animadores, assim. Primeiro ele falou sobre tem perdão sim, e agora ele falou sobre arrependimento também, e vai continuar neste assunto. Tem outros vídeos também que nós vamos passar aqui para você na medida do possível. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Nosso irmão Fernando mandou outra foto ainda, que eu não tinha mostrado. Aqui está a foto dos irmãos lá se alimentando da palavra de Deus, juntamente conosco aqui, só que eles lá real, na comunhão real, e nós aqui na comunhão virtual, que também é benéfico, sem dúvida nenhuma, né? Mas muito obrigado por você compartilhar conosco este momento aí da congregação conosco aqui. Obrigado a Alberto Murakami, que está conosco, a Cláudia Chaves, Ronaldo Duarte, Natália Carneiro, Adriano Vital Jesus também, ele é de Curitiba, Adriano de Curitiba, Lilian Franca, Marcos Menaldo e família estiveram em Contagem, Minas Gerais, nos abençoando. Obrigado por vir aqui nos servir. Deus abençoe a família de vocês. É um trabalho muito valioso que nosso irmão Marcos e família estão fazendo, porque ele tem um trabalho secular, um empresário também, que tem o seu próprio trabalho lá, gera a sua própria renda, e agora está servindo a igreja, fazendo essas viagens, sacrificando até tempo, família, para estar com os irmãos e para trabalhar a médio ou longo prazo, até curto ou longo prazo, né? Sobre os louvores da igreja e melhorar. Então, convide o nosso irmão Marcos para que ele possa ir para a sua congregação. Obrigado, Larissa, de Campinas, São Bernardo, está conosco aqui. Elizabeth Roster também. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Mais uma semana que Deus nos permite estarmos juntos a uma tela de distância. Que bênção, sou de Jundiaí. Muito obrigado, Elizabeth, por estar conosco. Isaías Menezes, de Caldas Novas, em Goiás, está assistindo a transmissão aqui ao vivo, junto conosco. Obrigado, Isaías. Deus abençoe essa obra sincera, verdadeira e amorosa. Muito obrigado por suas palavras. E hoje nós estamos falando sobre a habitação do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e vamos falar nesse ponto aqui sobre os dons milagrosos do Espírito Santo hoje. É uma questão que muitas pessoas têm dúvida. Será que o Espírito Santo ainda realiza suas obras como no passado, como no primeiro século, que ele, na vida dos apóstolos e discípulos, não só os apóstolos, mas também alguns discípulos, fizeram milagres, como a gente não vai ver muita coisa hoje. Estou fazendo um resumo bem compacto mesmo sobre o assunto. Quem sabe um dia a gente até estuda mais, de uma forma mais intensiva, assim, sobre todos esses assuntos que estamos falando aqui. Mas vamos analisar algumas passagens também para nos ajudar a entender mais este ponto. Nós sabemos que os dons do Espírito Santo realmente existiram, e o apóstolo Paulo escreveu estas palavras: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum. Primeira coisa que nós entendemos que o Espírito Santo dá os dons a cada um, mas com um objetivo, um bem comum. Não é um bem de um, é um bem comum. Ainda que rime, não é a verdade. E ele continua dizendo o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo mesmo e único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele, bem importante essa parte da passagem das palavras do apóstolo Paulo, diz ali, ele, o sujeito é o Espírito Santo, né? Então ele, o Espírito Santo, as distribui individualmente a cada um conforme quer. Não conforme as pessoas querem, mas conforme ele quer. Então, conforme o Espírito Santo escolheu cada pessoa para que tenham os dons, isso nós, novamente contextualizando aqui, estamos lendo uma passagem do passado, não estamos lendo uma passagem daqui para o futuro. Estamos lendo como era a situação lá. É isso que nós precisamos analisar. A Bíblia não foi escrita com o nosso endereço. Ela foi escrita e endereçada para aqueles irmãos do primeiro século.
E nós não somos a igreja do primeiro século, nós somos a igreja do Novo Testamento. Uma coisa interessante que eu gostaria de colocar, João, e não é pessoal, não é contra ninguém em específico, mas eu já ouvi muitos casos, já li sobre muitas religiões que iniciaram, e elas iniciaram com quem? O pastor líder, o pastor chefe, presbítero, enfim, o nome que eles dão para eles mesmos lá. Você começa a perceber que eles falam, eu tive um sonho e o Espírito falou para mim. Isso, e eu pedi isso e ele me deu. Aí fica um pouco estranho em relação a essa passagem, não fica, João? Sem dúvida fica muito estranho, porque não tem nada a ver com o que nós aprendemos do Novo Testamento. O Novo Testamento, Deus não age mais da mesma forma que agiu no passado. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Porque nós vamos ver que quem realizava, inclusive no primeiro século, nem todo mundo realizava milagres. Quem realizava milagres? Deixa a Bíblia responder, leia o que ela diz, e ela diz claramente, todos, vamos falar sobre todos, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Veja que tem duas palavras aqui definindo os grupos, todos e os apóstolos. Veja que todo mundo tinha temor, mas as maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Mais uma passagem que fala da mesma forma, os apóstolos. Agora ele começa pelos apóstolos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Vemos claramente aqui que, sim, a igreja era composta de todos, mas os apóstolos é que faziam os milagres. Estava nas mãos deles, Deus confiou a eles, o Espírito Santo escolheu a eles. Nessa passagem acima, você pode reler, ler e reler, quem fazia milagres no início. Se você lê Atos todo, você vai ver que quem fazia milagres eram os apóstolos. Eram todos ou somente os apóstolos? Então é claro na passagem, na leitura, e se você pode continuar lendo os apóstolos, continue lendo a sua Bíblia, não deixe de ler, não acredite em mim, acredite na sua Bíblia. Leia então, leia e releia, e você vai ver essa informação só confirmando o que eu estou falando, que os apóstolos é quem realizavam milagres. Então, tendo em vista isso que nós entendemos pela Bíblia, e continua lendo, mesmo que você ainda não aceita totalmente, se é que não aceita, se aceita, ótimo, se não deve aceitar mesmo, até desafio a você ler a sua Bíblia e tire as suas próprias conclusões. Mas que seja baseado na palavra de Deus, porque o melhor intérprete da palavra é a palavra. Então explique pela palavra, não explique por suas experiências pessoais. Mas lá na minha igreja, não, isso não vale. Mas eu li um livro, não vale. Não sei mais o que vale, não vale nada, a não ser a palavra de Deus é confiança total. Nós podemos até obedecê-la cegamente e seremos salvos. Mas se você obedecer alguém cegamente, você não tem certeza do que vai acontecer. Então é melhor se resguardar mesmo. Sabemos quem realizava milagres, já vimos isso. Como eles conseguiram os dons miraculosos? A gente já viu em Atos 2, do 1 ao 4, que na verdade nem vimos, mas os apóstolos, eles receberam os dons pessoalmente de Jesus lá. Jesus diz, vão! E eles foram e pregaram o Evangelho, e juntamente com o Evangelho seguiu-se os milagres que eles faziam. Então, eles escolheram assim? Não, eles não escolheram, o Espírito Santo concedeu. No início, somente os apóstolos faziam sinais e prodígios. Note bem que ele fala sobre todas as pessoas, como nós já lemos, mas define que em cada um desses versículos quem realizava os dons. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Havia toda uma comunidade de pessoas, mas somente os apóstolos faziam sinais e milagres e prodígios, como nós vimos. E os dons hoje em dia? Nós precisamos então agora entender o que a Bíblia fala sobre os dons hoje em dia. Também, pegando uma passagem para isso, ele diz o amor. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. Conhecimento passará. Veja então que ele está falando sobre dons. Ele falou aqui sobre profecia, sobre línguas e sobre o conhecimento, a ciência, o conhecimento espiritual mesmo. E ele continua dizendo, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos
apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa passagem de 1 Coríntios capítulo 13 está dentro de um contexto. Qual o contexto? O contexto de 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, ele fala sobre os dons. Aqui nós estamos lendo lá no meio, capítulo 13. E ele fala que o amor jamais perece. O que isso tem a ver com os dons? Tudo a ver, porque ele fala sobre línguas, sobre profecias, conhecimento espiritual, que eles não tinham a Bíblia escrita como nós temos. E eu, às vezes, pergunto para as pessoas, precisa desenhar para entender? Bom, precisa. Por isso mesmo eu vou lançar a mão aqui sobre um gráfico para entender essa passagem. Nós lemos na passagem, o amor jamais acaba. Então o amor, ele jamais acaba. O amor é para sempre. Nós entendemos essa passagem muito bem. No versículo 8 ele falou, mas, ele diz, havendo profecias, o que ele diz lá que acontece? Havendo profecias, desaparecerão. Isso no versículo 8. Havendo línguas, também ele fala no versículo 8, cessarão. E havendo ciência ou conhecimento espiritual, ele também diz lá no versículo 8, passará. Por quê? Aí no versículo 9 ele diz, porque tudo isso é em parte profetizamos, em parte conhecemos. Quando, porém, vier o que é perfeito, diz a passagem no versículo 10. Veja que eu estou acompanhando versículo a versículo. Versículo 8, versículo 9, versículo 10 agora. Quando viesse o perfeito, tudo que é em parte, profecias, línguas, ciências e dons miraculosos, né, seriam, ou desapareceriam, cessariam e passariam, como nós vemos ali. O que ficaria? A fé e a esperança. Ainda permanecem a fé e a esperança. Permanece até quando? Até a volta de Cristo. E o amor? Bom, o amor é o maior. Volta lá para cima, você vê o amor. O maior é o amor. Então, nós vemos essa passagem aí explicada de uma forma até gráfica, para que nós possamos entender que ainda o que nós temos hoje, nós temos para hoje ainda a fé, a esperança e o amor. O amor jamais acaba, o amor é maior. Mas isso que nós temos ainda permanece, não é para sempre. Vai até a volta de Cristo. Já os dons, como profecias, desapareceram. Lembre-se que nós estamos lendo o passado, não estamos lendo o futuro. As línguas cessaram, acabaram-se por si mesmas. A ciência, conhecimento sem ter escrito, passou. Nós agora temos escrito. Por isso somos a igreja do Novo Testamento, como eu mencionei. Não somos a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século não tinha os recursos que nós temos. Eles não sabiam onde procurar. Na verdade, o Espírito Santo vinha e os guiava. Hoje o Espírito Santo também nos guia, mas pela palavra de Deus. Então, no próximo bloco nós vamos falar sobre provar os Espíritos. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui. Tenho várias pessoas como Carla Cristina aqui dando seu boa noite, Zéza Alves desejando ao Edinho boa recuperação, Estevão Santos, Rosilane Monteiros também. Em Manaus acontecerá o último sábado do mês de novembro o Ceficam, Seminário Feminino das Igrejas de Cristo em Manaus. Como palestrante será a irmã Silvana Ortega. Todas as irmãs do Brasil estão convidadas. O Edinho agradece aqui as melhoras. Valdecir Franco também, dando seu boa noite, a paz de Jesus. Marta Mendes conosco, Ana Mendes também, e também se cumprimentando aqui. Boa noite, cunhado, e Edinho, né? Minha cunhada. E também o Edinho aqui, dando boa noite, Edinho, a Marta Mendes. O programa está ótimo. Fernando Soares Michele dando a paz à igreja de Maceió. Muito obrigado por vocês estarem juntos e reunidos também aí, juntos em casa, estudando a palavra de Deus. Vamos andando para que nós possamos ser mais dinâmicos. Vamos falar um pouco agora sobre vida com propósito e depois nós vamos falar sobre provai os Espíritos. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa. Então, continuando a nossa série de mensagens sobre perdão, hoje nós vamos concluir este assunto. Nós estamos falando então da importância de perdoarmos o próximo.
Então nós vimos que não existe pecado imperdoável. Então há possibilidade sim de perdoarmos aquelas pessoas que achamos que fizeram coisas terríveis aos nossos olhos, porque o nosso pecado diante de Deus também é algo gravíssimo e nós fomos perdoados. Temos o dever de perdoar como o Senhor nos perdoou. E hoje então nós vamos falar sobre que perdoar é uma atitude. Então perdoar é uma decisão. Às vezes pode até ser que nós sentimos vontade de perdoar, mas é muito difícil a pessoa sentir vontade de perdoar. Então perdoar é como tratar uma ferida infeccionada. Você não quer mexê-la, você quer deixá-la lá, mas isso vai o quê? Só piorar a nossa situação. Portanto, é necessário que nós abrimos essa ferida e jogamos álcool para limpá-la, para desinfeccioná-la. Aí sim, e esse processo dói muito, é muito chato, por isso que não gostamos de fazer, porque dói. Mas, depois de fazer isso, nós podemos fechar essa ferida e com o tempo a dor vai sumindo. Não vamos deixar de lembrar, lógico que nós vamos lembrar, porque nós vamos ver a cicatriz continua. Então, mas nós, além de vermos a cicatriz, nós temos a tranquilidade porque não vai doer mais, é uma ferida tratada. Então, é assim que nós devemos fazer, perdoar é uma atitude, é uma decisão. E quantas vezes eu e você devemos então tomar essa decisão? A palavra nos ensina, né, que quantas vezes forem necessárias, né? Então, Jesus diz em Lucas 17:34, né? Se o irmão pecar, repreenda-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes, e 7 vezes no dia voltar, e você disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Eu e você temos que perdoar. É uma decisão, é uma atitude, é o que Deus espera de nós, assim como Ele fez para com cada um de nós. Então, quando eu e você devemos perdoar? Assim que de imediato, assim que nós tivermos a consciência disso, assim que o irmão se pronunciar, se arrepender, pedir para nós. Então, o mais rápido possível, né? Como nós vimos o exemplo de Jesus na cruz, né? Lá em Lucas 23, 33, 34, né? Que ele pede perdão para aquelas pessoas que estavam matando, que estavam crucificando, antes mesmo delas se arrependerem, antes mesmo delas pedirem para Jesus. Então, se eu e você entendeu o que está em jogo, o fato de perdoar ou não, com toda certeza, eu e você vamos encontrar forças para perdoar. Porque o que está em jogo é a nossa salvação. O que está em jogo é a nossa eternidade com Deus. Portanto, que eu e você buscar o máximo exemplo de Cristo. E eu e você possamos agir como Ele. Então lembre-se, perdoar é uma decisão. Que eu e você possamos tratar qualquer ferida que o pecado nos cause. Que Deus nos abençoe. Muito bem, acabamos de ter então uma vida com propósito. Temos várias pessoas aqui assistindo, Ana e Marta Mendes, Vanessa Diniz, adoro ler a Bíblia, principalmente Mateus, Marcos, Lucas, Coríntios, Hebreus e pelo jeito a Bíblia toda, né? Diz aqui a Ana Mendes. Cícero, José de Silva, tá tudo junto, mas deve ser José da Silva, alguma coisa. Dando seu boa noite aos irmãos aqui, a Igreja de Cristo da Paraíba. Obrigado por vocês escreverem para a gente e participarem também do programa. Nós estamos falando sobre dons espirituais e nesse ponto nós vamos falar sobre provai os espíritos. Porque muitas pessoas reivindicam dizendo que eles estão falando da parte de Deus, dizendo que fazem milagres, que são milagres verdadeiros. E temos o direito e devemos, né, testar, devemos provar essas pessoas se estão dizendo as coisas de acordo com a palavra de Deus. O motivo é apresentado nas passagens, que nós vamos até inclusive ler algumas delas, né, que nós devemos ter cuidado com falsos profetas, porque eles também são reais, assim como eles dizem falar da parte de Deus. Então Jesus nos dá algumas prevenções, ele diz, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, está ali, não acreditem. Esse deve ser nosso ponto de partida, não acredite.
falsos aparecerão, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, se nós deixarmos, inclusive, né, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Veja o que Jesus está dizendo, é antecipado, para que se acontecer você já tenha sido avisado. Então Jesus já avisou, não acreditem, se disserem, eu estou falando da parte de Deus, não acreditem. É para provar mesmo, a Bíblia é clara em relação a isso. Precisamos então aceitar essa prevenção de Jesus. Muitos vão apontar ou colocar uma faixa dizendo que Jesus vai estar lá, como se eles controlassem o horário de Jesus, né, a agenda de Jesus. Seguirão falsos cristos e profetas falsos cristos, falsos profetas fazendo até milagres e que serão milagres verdadeiros até. Satanás também usa de poder de uma maneira ou outra. Assim como o Velho Testamento, nós seremos provados. No Velho Testamento surgiram profetas, hoje surgem mestres. E isso acontece de fato. Leia as passagens de 2 Pedro 2, do 1 ao 3, também de Deuteronômio 13, do 1 ao 5 também. Por incrível que possa parecer, Deus dá a operação do erro para quem quer. Se a pessoa insiste em fazer a coisa errada, Deus concede essa operação do erro. 2 Tessalonicenses 2, do 9 até o 12. Leia, não deixe de ler. Jesus nos previne, então, para que nós não caiamos nessa situação. Ele diz, amados, não creio, aqui no caso não é Jesus falando, né? É o apóstolo João, mas capítulo 4, versículo 1, mas inspirado pelo Espírito de Jesus, logicamente. Amados, não creiam. Veja bem o que ele ensina. Ele diz claramente, eu quero frisar aqui, não creiam em qualquer espírito. Se uma pessoa vier dizendo que tem Espírito Santo, não creiam. O que você deve fazer? Examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, examine, prove. É como se você fosse beber um café. Como é que você vai saber se ele está quente? Só provando. Então, dentro da prevenção de Jesus, não acredite se alguém disser que tem o Espírito Santo. Acredite somente na palavra escrita. Ela é a verdade. João 17, 17. Jesus coloca à prova, inclusive. Pessoas com interesses mundanos podem enganar e mentir. Há muitos falsos profetas. Prove pela palavra escrita se tal pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Se ela não tem também. Provar não é julgar. Se tivermos que fazer um julgamento, vamos usar a Bíblia. Então, às vezes tem aquela questão, é pecado julgar. Onde é que está na Bíblia que é pecado julgar? Diz que nós não devemos julgar segundo os nossos próprios conceitos, mas nós devemos realmente julgar segundo a palavra de Deus, mas não segundo nossas opiniões. Então, é como um juiz que chega uma pessoa, o réu, ele não trata necessariamente como um criminoso. Ele primeiro faz o julgamento de todo o processo. Aí ele chega a uma conclusão. Da mesma forma, nós precisamos julgar o processo para chegar também a uma conclusão. Antes de fazer qualquer acusação e, enfim, tomar uma decisão. Prove se é de Deus. Esse é o julgamento segundo a palavra de Deus e não segundo o nosso pensamento. Assim como no supermercado você não deixa se enganar por causa do valor do dinheiro, não se deixe enganar por causa do valor da sua alma. Bom, dinheiro consegue mais, mas a alma só tem uma, então cuide da sua alma. Não use recursos externos à palavra de Deus para provar. Não use sentimentos, experiências pessoais, tradições religiosas ou experiências sobrenaturais. Use somente a palavra de Deus. Isso que nós devemos fazer. Bom, concluindo o que nós vimos aqui, vimos que o Espírito Santo, ele realmente habita em nós. Mas só se tem o Espírito Santo quem obedece ao Evangelho. Isso é, morre, é sepultado nas águas e vive em novidade de vida. Para ter essa experiência pessoal, não use uma experiência pessoal do Espírito Santo como se fosse de valor igual à palavra de Deus. Experiências pessoais não invalidam a palavra de Deus. A palavra de Deus é maior sempre. Apesar de pessoas terem experiências ditas espirituais, só tem o Espírito
quem obedece ao Evangelho. O Espírito já fez o seu trabalho, ele não erra, não esquece. Tudo o que precisamos já está na Bíblia. E os dons milagrosos do Espírito Santo hoje? Como é que ficam essa situação? Vimos isso também, que os dons milagrosos de fato existiram, mas hoje em dia o Espírito age, ou melhor, não age da mesma forma que agiu no passado. Hoje ele age pela fé, oração, é assim que ele age hoje em dia. Por isso mesmo nós precisamos, como vimos anteriormente, provar os Espíritos. Como saber se o café está quente? Prove. Como saber se uma pessoa tem o Espírito Santo ou não? Prove. Não prove por experiências pessoais, prove pela espada do Espírito, a palavra de Deus. Este foi o nosso assunto hoje, falando rapidamente, inclusive infelizmente nós temos pouco tempo aqui para falar sobre coisas tão importantes como essas, mas aos poucos a gente vai falando até chegar a conhecimento pleno, né, da palavra de Deus, e vai acompanhando os nossos programas para que você possa inclusive conhecer mais e até dar opiniões e nos corrigir em algumas coisas que às vezes realmente é necessário também. Boa noite, Cícero. Obrigado por você estar conosco, da Igreja de Patos, na Paraíba. Daiane Montani também está conosco aqui, obrigado. Juliana Raquel, também da Igreja do Rio de Janeiro, no Tanque. E Cristina Lúcia Cardoso, dando seu boa noite aqui também da Igreja de Cristo de Viamão, no Rio Grande do Sul. E Ivone Pessoa. Amém, sem dúvidas, irmã Ivone Pessoa, de Araçatuba. Várias pessoas de várias localidades, muito bom ter todos vocês aqui. Bom, Edinho não conseguiu acompanhar até o final, ele acho que caiu o sinal dele lá e ele talvez não vá conseguir voltar, tanto porque nós já estamos terminando o programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Não esqueçam de continuarem suas orações pelo Brasil, nós temos até um vídeo para isso que vamos compartilhar com você agora. E quinta-feira próxima nós nos vemos. Se quiser participar do programa, tem várias maneiras de participar. Não deixe de visitar o portal da Igreja de Cristo. Nós temos lá no portal muitas coisas boas para você que você talvez já deva conhecer, mas não deixe de participar do portal. Muito obrigado por você estar conosco agora, como por exemplo o Reginaldo mandando uma mensagem agora. Muito bom ter você aqui, Reginaldo. Obrigado por você estar conosco. Mas nós voltamos na semana que vem, pela graça de Deus. Então, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Nós nos vemos no domingo, todos na presença de Deus, logicamente. Domingo não é dia de fazer um contato virtual com Deus, não é ter contato pela tela, é ter contato através dos irmãos, porque, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Acho que o Edinho está voltando aqui só para dizer boa noite. Tá aqui. É para dizer boa noite, Edinho. Exato. É para dizer boa noite que eu tô aqui mesmo. Minha conexão caiu, voltou, então eu tô aqui para dizer obrigado pelo incentivo de todos. Boa noite. Semana que vem vou estar do mesmo jeito, provavelmente, mas vou estar aqui, firme. Que bom, pelo menos vai estar firme, eu espero, né? A Ana escreveu aqui também. João, obrigado por esse programa maravilhoso. Deus abençoe ricamente vocês. Vivem com Deus. Abraço até quinta-feira. Então, até quinta-feira a todos vocês que estão conosco até agora. Muito obrigado. Vamos orar pelo Brasil. Pai nosso que está no céu, nós, os brasileiros, suplicamos, tem compaixão de nós, os pecadores. Abençoe nossas autoridades, abençoe nossos governantes e nos perdoe, Senhor, pelas escolhas. Pai, temos sentido o Teu juízo sobre essa terra. Desgraças, tragédias, violências e toda sorte de corrupção. O pecado tem nos trazido consequências. Ajuda-nos, ó Pai, e usa a Sua misericórdia, que o coração do povo
se volte a ti, pois só o Senhor é Deus que salva. Em nome de Jesus, amém. La la la